Raras vascaínas, raros vascaínos, sejam todas e todos muito bem-vindos à edição número 13 do Vasco para Poucos. Eu já começo pedindo desculpa porque a voz está fanhosa, a alergia, a rinite estão fortes nesse Rio de Janeiro que faz um frio completamente desproporcional com a nossa cidade. Mas isso não vai ser impeditivo para a gente estar aqui nesse programa que é oferecido por Viveiros e Palermos Advogados, a sua assessoria jurídica. Se você tiver qualquer questão, qualquer necessidade de contar com apoio, com integridade, com confiança, com parceria, que vai dar a devida atenção à sua questão em relação a assuntos judiciários, assuntos legais, entre em contato com a Viveiros e Palermos, que patrocina o nosso programa. Fala que conheceu aqui no Vasco para Poucos. Eu tenho certeza que você vai ter o atendimento que você precisa e que você merece lá na Viveiros e Palermos. Agradecendo também o nosso apoiador, Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão, a BZ São Cristóvão, que sabe que faz o melhor para todo mundo que vai lá dar um jeito no seu visual. Barba, cabelo, bigode, tudo isso antes de você ir ao jogo do Vasco, passa na BZ São Cristóvão, na rua São Cristóvão 355. Você passa lá e deixa o seu visual de boa e vai ter o sorteio, hein? Quando a gente chegar aqui a 150 inscritos, a BZ São Cristóvão vai sortear um corte de cabelo gratuito para quem segue o canal Vasco para Poucos. Eu não posso deixar de pedir para você se inscrever, para você deixar o seu like, para você compartilhar com todos os seus amigos e suas amigas vascaínas e você deixar o alerta ativo aqui no canal para toda vez que tiver vídeo você saber, você ser informado pelo YouTube e para que a gente possa chegar a mais gente, o canal mais sensato sobre Vasco da Gama nas redes, para que a gente possa chegar a mais gente, ter debates sensatos, com calmas, com tranquilidade sobre o nosso clube de coração. Tá bom, pessoal? A gente vai no sufoco hoje, hein? Hoje a garganta tá que tá, mas vamos lá. Então, por isso que eu peço para você se inscrever, para você deixar o seu like, porque isso é super importante para a plataforma poder levar a gente cada vez mais longe. Caso você queira ver a sua marca aqui no canal, não tem problema nenhum, é só você apontar o seu QR Code, o nosso setor comercial conversa com você, a gente aceita patrocínios, apoios, permutas. O importante é a gente contar com toda a ajuda possível para a gente continuar mantendo o nosso canal no ar. Tá legal? Vamos falar um pouquinho sobre a raiva que assola o futebol brasileiro. O futebol em geral, né? Claro que aqui a gente sempre foca e a gente coloca o Vasco em primeiro plano, mas isso não é uma realidade só do Vasco, não. Isso aí é uma realidade de todos os clubes e é uma realidade que a gente precisa debater, porque que o futebol é um esporte que desperta paixões, não tenho dúvidas. Não vamos debater sexo dos anjos aqui. Que o futebol é um esporte que, durante o exercício dele, quando a gente está na arquibancada, quando a gente está ouvindo no rádio, quando a gente está ali vendo pela TV, a gente sente todas as emoções do mundo e é isso que faz o futebol ser maravilhoso, essa explosão, esse sentimento, a possibilidade da gente projetar muitas coisas da nossa vida no futebol. Então, se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com um problema no meu trabalho, se eu estou com um problema no meu relacionamento, se eu estou com um problema em vários aspectos da minha vida, mas o meu time ganha, parece que a minha vida melhorou completamente, tudo ficou maravilhoso. Enfim, é isso que faz o futebol ser o esporte que é. Agora, do fato de que o futebol é um esporte passional, é um esporte que lida com a nossa paixão, nós não podemos tirar daí uma justificativa para que ele seja um local, um contexto onde tudo seja permitido e onde não haja moderação, onde não haja senso crítico, onde não haja limites. E cada vez mais, obviamente que não apenas por culpa do esporte, mas no mundo que nós vivemos,
no mundo das redes sociais, onde o que engaja é o ódio, onde o que engaja é o hate, onde o que engaja é a fake news. O futebol está se tornando uma bola de fogo insustentável, insuportável. A notícia recente que nós tivemos da transferência do volante Zé Gabriel para o Curitiba ensejou uma série de comentários que eu vi no ex-Twitter de alegria pela saída desse atleta, mas não uma alegria porque um jogador que eu não gosto está indo embora do Vasco. Uma alegria fundamentada na raiva que se tinha desse atleta. Uma raiva muito visceral. Uma raiva que há pouco tempo atrás fez um ex-atleta do Vasco, Anderson Conceição, um vascaíno confesso. Um cara que na sua apresentação se emocionou e chorou, porque disse que realizava um sonho em vestir a camisa do Vasco e que há pouco tempo atrás estava dentro de São Januário celebrando o gol, como torcedor. E ele teve a sua família colocada em risco. Então essa raiva é que fundamentava os comentários da saída do Zé Gabriel, que é um atleta em que a gente pode fazer o gostoso, delicioso debate de bar. Se é um atleta que pode ou não jogar num clube da grandeza do Vasco. Se é um atleta que pode ou não, se tem capacidade ou não para vestir a camisa do Vasco. Isso é debate de bar, gente. Isso é debate para a gente fazer ali na barreira. Enquanto o pessoal toma uma cerveja, o outro toma um guaraná, o outro come um churrasquinho. Aí ali debate, olha, eu gosto desse jogador, você não gosta, tem ali aquela pessoa que tem afeição por um atleta, por outro, entende. Todos nós temos um pouco de treinador de futebol. Agora, o Zé Gabriel é um atleta que quando esteve no Vasco, nas vezes em que ele jogou em campo, quando errou, errou porque erra-se. Porque atleta, como qualquer profissional, erra. Porque o atleta, quando não é dotado de um dom de jogar futebol de forma extremamente diferenciada, ele vai errar na média do ser humano. Ou você que está me assistindo não erra no seu trabalho. Ou você não tem que corrigir equívocos que você faz na sua profissão. Ou você não leva bronca do seu chefe porque você entregou uma coisa que você achava que era de um jeito e o seu chefe cobrou esperando de outro jeito. Então, quando a gente lê algumas coisas dizendo como se o Zé Gabriel foi o pior atleta da história do Vasco a vestir a camisa do clube, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso. Provavelmente teremos a saída em breve aí do Galdames. Outro atleta que veio para o Vasco, não deu certo. Foi uma solicitação do antigo treinador, um jogador que vinha com números ali razoáveis. Não tinha números maravilhosos, mas não eram números que impediam a contratação dele no futebol brasileiro e no nível que o Vasco se encontra. E antes mesmo de se concretizar a sua saída, a raiva que assola quando se fala o nome do Galdames é gigantesca. É gigantesca. E essa raiva, ela produz resultados muito ruins. Ela produz resultados ameaçadores. Quando nós tivemos o Ryan, jovem promessa nossa, que agora está aí sendo ventilado, de ser vendido para o Botafogo, acossado por torcedores, assim como Rossi, ameaçado por torcedores ao chegar em casa, gente. Imagina um profissional chegar em casa sofrendo ameaças de violência física, aos gritos, aos berros para que saia do seu carro, diante de uma horda de pessoas
todas vociferando em voz alta, gritando, berrando. E você não sabe qual vai ser o resultado da sua integridade física daquela relação ali. Tivemos nesse ano o ex-diretor executivo do Vasco, Alexandre Matos, ouvindo gritos nas cadeiras sociais do Vasco de forma ameaçadora, de forma animalesca. Tudo isso que depois se reverberou e resultou em likes, em comentários dizendo: olha, você me representa, que bom que temos torcedores assim, que dizem as coisas nas caras dessas pessoas. Peraí, pessoal. O debate sobre o clube, o debate sobre os atletas que vestem a camisa do Vasco, isso é mais antigo que andar para trás. Isso aí sempre existiu. O meu pai vascaíno, que eu costumo brincar, falecido Sérgio, ele era uma pessoa acostumada a ver o Vasco ali, né, campeoníssimo na década de 70, 80. Viu grandes jogadores surgirem no Vasco. Ele reclamava de atletas ali em 97, 98, 99, que para mim eram jogadoraços. Esse debate é bacana, é gostoso, é divertido. Se reúne ali meia dúzia de torcedoras e torcedores, cada um dá a sua opinião, diz por que gosta do Lucas Piton, por que prefere o Puma, por que gosta do PH. Agora, a raiva com que as pessoas estão depositando no futebol e a expectativa de que qualquer erro seja punido, ou seja, há uma sanha punitivista tangenciando com o absurdo da justiça pelas próprias mãos, sob uma justificativa de salvar o Vasco. E essa raiva, gente, essa raiva é péssima. Essa raiva no futebol é péssima. Essa raiva não faz o menor sentido. A gente precisa reencontrar a alegria de ver um jogo de futebol. E quando eu falo em alegria de ver um jogo de futebol, pessoal, eu não estou falando da alienação da gente esquecer todo o sofrimento que o Vasco fez a gente passar nos últimos 20 anos, não. Eu estou dizendo o seguinte: ir para um jogo de futebol, quer seja com o Vasco disputando o título, quer seja com o Vasco na Série B, é um ato alegre da minha vida. Ir ver o Vasco é uma escolha absolutamente minha. É uma escolha absolutamente livre e espontânea sua. Ninguém nasce sob a ameaça de que, se não escolher um time de futebol, sofrerá sanções e punições. Ninguém nasce com uma arma apontada para sua cabeça, obrigando-nos a torcer por um time de futebol. Toda essa relação que nós estabelecemos, para depois enchermos a boca e dizermos que não é só futebol, é por uma escolha deliberada de cada pessoa. E quando eu escolho torcer para o Vasco, para mim, me deslocar até São Januário, até o solo sagrado de São Januário, é um ato de alegria. É claro que há momentos em que essa alegria se compõe da celebração de um título, como vamos completar agora aniversário da conquista da Libertadores de 98, da celebração de uma vitória sobre o rival, como tivemos a vitória sobre o Fluminense no último
final de semana, da celebração de uma conquista gloriosa ou de uma vitória por goleada. Mas mesmo nos momentos mais tristes da minha relação com o Vasco ele é algo para mim que transcende um pouco essa ideia de ganhar e perder. É por isso que eu às vezes preciso reiterar, isso aqui é um canal de um torcedor. Um torcedor que quer debater o papel de um torcedor. E o papel de um torcedor para mim é torcer. Então, mesmo nos momentos mais tristes, eu me ressinto, eu fico chateado, mas acabou o jogo, as emoções se equilibraram novamente, eu continuo torcendo. E virá o próximo jogo, eu torcerei para o próximo jogo. Agora, hoje, a experiência de ir a São Januário, a experiência de frequentar o estádio do Vasco da Gama, é uma experiência extremamente tensa. Se o Vasco faz 1-0, a torcida não canta por tensão de levar o empate. Se o Vasco faz 2-0, a torcida não canta por medo de que, se o Vasco levar um gol, isso possa abalar o time e o time levar o empate, quiçá a virada. O Vasco abre 3-0, a torcida não canta, com medo. E quando a gente está ali em São Januário e está no 0-0, está todo mundo tenso. E ao menor dos erros, ao menor da não realização de uma jogada que a arquibancada esperava que fosse feita, se o Maicon não lança o lateral que está no corredor e resolve tocar para trás para o Léo Jardim, lá se vão xingamentos homéricos. Se o Léo não pega a bola e lança para o Adson, que está correndo e fazendo facão livre, e resolve tocar a bola para o Hugo Moura, que está ali na ponta da cabeça de área, são xingamentos absurdos. E esse é o clima que nada tem a ver com Caldeirão, tá, gente? Mas é um clima de ódio pungente dentro de São Januário. E, obviamente, isso transborda e isso recai sobre as redes sociais de uma maneira visceral, de uma maneira violenta. A gente precisa voltar a resgatar um pouquinho a alegria de torcer para um time em um esporte onde 3 resultados são possíveis: a vitória, o empate e a derrota. A gente precisa reencontrar o equilíbrio entre o bem-estar de torcer para um esporte que realmente nos adrenaliza, mas que depois que a adrenalina está baixada, a gente volta a ser uma pessoa comum. Então, aqui é quase que um desabafo de alguém que não aguenta estar na arquibancada de São Januário e ficar ouvindo xingamentos com 1 minuto de jogo. De ouvir as ofensas mais torpes com 5 minutos de partida. De ver o Zé Gabriel ser quase que enxotado de São Januário, como se ele não tivesse sido um atleta que, quando entrou em campo, fez o melhor que ele pôde. E se não fez mais, não fez porque não tinha o talento, não tinha a habilidade maior do que a que ele apresentou em campo. Agora, diga um jogo em que o Zé Gabriel tenha entrado com a vontade de perder. Retrate um jogo em que o Zé Gabriel tenha cometido uma falha de forma deliberada, de forma dolosa,
com fins a prejudicar o Vasco. Qual foi o jogo em que o Galdames? Qual foi o jogo em que o Puma? Qual foi o jogo em que o Ryan, em que o Eric Marcos, em que o Cleiton entraram em campo e, por vontade própria, vieram prejudicar o nosso time, vieram prejudicar a Cruz de Malta? Isso não existe. Essa raiva no futebol, ela precisa baixar, ela precisa parar. A emoção do futebol, ela não pode ser justificativa para a raiva que leva a ações violentas. E que de ações violentas em ações violentas culminam com situações de briga de torcida, morte de torcedores e tudo isso que circunda a violência que é, hoje, a participação no futebol. Porque essa raiva que nós sentimos, que nós alastramos pelas redes sociais, essa raiva, essa hostilidade, esse desejo virulento e beligerante de nós nos demonstrarmos como soldados em guerra, prestes a aniquilar o inimigo, é que acaba servindo de fundamento para uma instituição do Estado, para que um braço do Estado justifique o seu preconceito, justifique o racismo estrutural que vige no Estado em que nós vivemos, para impedir que, por exemplo, o Vasco jogue os seus clássicos dentro do seu estádio, fazendo com que o único clube do estado do Rio de Janeiro que de fato possui um estádio construído com seus próprios recursos seja aquele que é privado de enfrentar os seus rivais locais dentro desse estádio. E sabe o que vão argumentar os tricolores, também baseados nessa raiva? Que eles não têm problema nenhum em jogar em São Januário, que apenas o problema foi o BEP. Sabe o que vão argumentar os rubro-negros? Que eles não têm problema nenhum, porque eles até ganham da gente em São Januário, como já ganharam, como também já perderam. Mas que eles não jogam lá, porque o batalhão de policiamento em estados é que impede. E o batalhão de policiamento em estados, o braço armado institucional do Estado que governa o Rio de Janeiro, impede clássicos em São Januário, sustentado numa violência, escamoteando o preconceito que existe em ter jogos no local rodeado por comunidades, por favelas. E aí o Estado vai se aproveitar de que violência? A que nós jorramos nas redes sociais. Vai se aproveitar de que violência? Das torcidas organizadas que invadem os centros de treinamento, que dão o famoso apavoro nos atletas, nas suas casas, nos seus locais de lazer, porque entendem que aquele atleta ali está de sacanagem, porque entende, num pensamento absolutamente alucinado, de que algum atleta que esteja com a camisa do Vasco da Gama esteja ali querendo prejudicar o Vasco da Gama. Então, é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de moderação na hora de torcer. Eu outro dia, inclusive, fui vítima de vários ataques aí nas redes sociais,
fiz um comentário de cunho pessoal, não tem problema nenhum, não foi íntimo, foi pessoal. Íntimo é aquilo que eu não coloco na rede. Tudo que eu coloco na rede, às vezes é pessoal, mas íntimo nunca será. Em que eu disse e escrevi que eu odeio o Fluminense. Quando eu digo que eu odeio o Fluminense, eu não estou dizendo que eu odeio o torcedor do Fluminense. Eu odeio a instituição Fluminense e a história que ela representa. Porque a história do Fluminense é uma história calcada no preconceito. Isso aí você vai debater com quem você quiser, mas a história está aí escrita. E reescrever a história é algo contra o qual eu sempre me colocarei. Então o problema não é dizer que eu odeio o Flamengo, eu odeio o clube tal, odeio o Corinthians, odeio. Não, eu odeio a CBF. Odeio o comitê tal. Odeio a comissão de arbitragem. Ok. Aí a gente está ali falando e externando essa passionalidade do futebol. Agora, quando eu odeio alguém, quando eu aplaudo que alguém seja vítima de uma violência, de um linchamento virtual ou de um quase linchamento real, aí a gente está chegando num nível bastante problemático. É preciso resgatar a alegria de se torcer para um esporte aonde perder e não ganhar são inerentes à prática desportiva. A vitória, o empate ou a derrota são resultados do futebol que trazem consigo um lado quase que exclusivo dessa modalidade esportiva, que é o fato de que não há nada que assegure que um clube terá a vitória 100% garantida, como não há nada que seja capaz de asseverar que o outro clube terá 100% de chance de perder. O futebol é maravilhoso porque os 3 resultados são sempre possíveis a partir do momento em que o árbitro apita o início da partida. E é preciso que a gente reencontre a alegria de lidar com essas múltiplas possibilidades, inclusive da zebra no futebol. É necessário menos raiva, menos ódio. O caldeirão precisa ferver pela alegria que a gente tem de torcer para um time que está sendo reconstruído, de torcer para um time que passou por momentos difíceis, como passaram todos os escudos do futebol brasileiro, e por que não do futebol mundial, mas que está se reconstruindo. De torcer por um clube que tem a história mais bonita do futebol em todo o planeta. Essa alegria que precisa fazer ferver o caldeirão. E não a raiva de quem vai reclamar com 1 minuto de jogo porque o jogador A ou B deu passo para trás. Vamos trazer mais alegria à tal paixão do futebol, que precisa ser mais positiva do que tem sido. Agradecendo ao nosso patrocinador, Viveiros Palermo Advogado, ao nosso apoiador, Barbearia Zé, Unidade São Cristóvão, BZ São Cristóvão. Eu me despeço de você, agradecendo a sua presença, pedindo para que você me siga nas redes sociais, lá no Twitter, no ex-Twitter, @Freud_irônico, no Instagram Vasco para Poucos, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. A gente se encontra na próxima edição. Até lá, pessoal, com menos raiva e mais alegria. Tchau, tchau. Saudações vascaínas.